aventureiros da cultura! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula Paraná Ensino Religioso para o sexto ano, textos sagrados orais. E continuamos falando de contação de história. Eu aposto que vocês gostam de uma boa história, uma forma lúdica, divertida de aprender. E tem muita relação com as tradições religiosas, com os textos sagrados, tanto orais como escritos. Bem, os objetivos dessa aula é perceber a função da contação de história como um meio de perpetuação da tradição dos ensinamentos de diversos povos e culturas. Então, quero perguntar para vocês, você gosta de ouvir histórias? Conhece alguma história que seja considerada sagrada, alguma história religiosa? Sabe a relação entre uma história comum e o que faz ser uma história sagrada? Por que algumas histórias são lendas, contos e outras são consideradas sagradas? Você já se perguntou? Nós vamos investigar tudo isso durante a nossa aula. Estão prontos? Estão preparados? Porque essa aula foi feita para vocês com muito carinho, pensando aí na nossa aprendizagem, como vocês vão investigar este universo da diversidade cultural e religiosa. Bom, o ritual de contar histórias marca o pensamento e a sabedoria dos povos orientais. Como nós já sabemos, muitos povos têm a contação de história, inclusive já falamos de africanos e indígenas, mas os orientais valorizam muito a sabedoria dos chamados anciãos, dos mais velhos, e está muito ligado à sua trajetória. Afinal de contas, nosso calendário, que é chamado de gregoriano, está em 2021, mas alguns calendários orientais, como o chinês e outros, estão já em 5.000, ou seja, eles têm uma longa tradição. E sua religiosidade, ela é tida ou chamada de filosofia de vida. Se por um lado, o cristianismo, o judaísmo, islamismo, as religiões chamadas de monoteísta, tem como base o seu livro sagrado, a origem na Gênese bíblica, na teoria adâmica, ou seja, falam da criação do mundo por Deus, e aí fala-se na vida após a morte, salvação, céu e inferno. As religiões ou religiosidades orientais estão muito mais preocupadas de como se viver de forma ética, a melhor forma de se viver esta vida. Por isso são consideradas também filosofias de vida, porque elas têm menos o elemento da fé, da transcendência e mais o elemento da moral, dos valores e de uma ética de se viver bem. Por isso, então, as religiões orientais também são chamadas de filosofias de vida. E agora, vou contar para vocês uma história que é a história do príncipe Siddhartha Gautama, o Iluminado ou o Desperto, que é a história de Buda. Então, era uma vez, há muito tempo atrás, no norte da Índia, uma cidade tão colorida que diziam que o resto do mundo era cinza, tão cheirosa que diziam que o resto do mundo fedia. Lá, a rainha Maia sonhou que um elefante branco trouxe um lótus lilás para ela. Quando ela acordou, sabia que estava grávida. Então, nasceu o príncipe Siddhartha Gautama, o príncipe da Índia. E ele viveu uma vida de luxo, uma vida de príncipe. Tinha um professor que lhe ensinava tudo o que ele precisava saber. Mas um dia, ele quis sair, conhecer o mundo fora do palácio. E ele conheceu, viu pessoas doentes, viu pessoas velhas, viu pessoas famintas, viu pessoas pobres, viu pessoas sofrendo. E descobriu que havia sofrimento humano. E ele vivia lá no palácio, só em prazer, só no luxo. Então, ele abriu mão, cortou o seu longo cabelo negro, abandonou a vida no palácio e foi entre as pessoas que moravam na floresta. E lá ficou meditando, dizem, por longos 3 anos. Emagreceu, enrudeceu, viveu uma vida de privação. Um dia, escutou no sagrado Ganges, um pai ensinava o filho a tocar cítara, que é a harpa indiana. E ele dizia, a corda muito apertada, arrebenta. Muito frouxa, não tem música. Ele afinou matematicamente a cítara e tocou. Nisso ele levantou, comeu um pouco de arroz, tomou um pouco de água e todos falaram,
Mestre, você parou de meditar, você estava 3 anos meditando sem comer, só tomava o suor, a semente que o vento trouxe até a boca dele. Ele sorriu e disse, não é no excesso nem na falta, nem na esquerda nem na direita, nem no muito nem no pouco. Juntou as mãos e disse, é no meio termo que encontramos o equilíbrio, a harmonia, e ele descobriu o caminho do meio. Assim surgiu Buda, o desperto. Buda, o desperto, meditava e um dia foi tentado por Mara, o demônio da ilusão material, que mandou as suas filhas, a luxúria, a vaidade e o egoísmo, para seduzirem Buda. Então, ele olhou para a vaidade e viu que ela era uma ilusão, porque todo mundo envelhece e morre. Olhou para o egoísmo e pensou que também é uma ilusão, porque o todo é maior que a parte. Ele entendeu que tudo está conectado. A vaidade, ele também superou, porque ele entendeu que a vaidade, o orgulho e o egoísmo, ou seja, ego, meu, tudo isso que a gente tem com relação ao ego, eram grandes ilusões e transcendeu. Então, Mara tirou pedras, flechas que caíam sobre a cabeça dele. Ele olhou e pensou, e o que seria a morte, senão talvez o verdadeiro despertar? Nesse momento, ele viu seu lado esquerdo, todas as reencarnações passadas e disse, nós sofremos por coisas que passaram, que não existem mais, e elas sumiram. Olhou na direita e viu as reencarnações que ele teria no futuro, quando ele nascesse e renascesse, e entendeu que a gente sofre pelo futuro, por coisas que não aconteceram e talvez nem aconteçam. Então, ele transcendeu essa realidade, deixando uma última mensagem. Ele disse a todos, quem olha para fora, adormece. Quem olha para dentro, desperta. Namastê. Então, essa mensagem de Buda sobre meditação, olhar para dentro, superar a luxúria, a vaidade, o egoísmo, é a base da tradição oral daquilo que vem a ser, posteriormente, o budismo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história de Siddhartha Gautama, o desperto, o iluminado, ou ainda o nome que ele recebeu, Buda. E agora, vamos fazer aquele break que vocês já estavam esperando para o nosso quiz, para testar os seus conhecimentos. Bem, as diferentes formas de religiosidade do Oriente, por estarem focadas na melhor maneira de se viver a vida, também são chamadas, podem ser chamadas de A, filosofias de vida, B, culto aos ancestrais, ou C, magias ocultistas. Vamos dar um tempinho para vocês escolherem a resposta correta e já voltamos. Voltamos com a resolução do primeiro quiz da aula de hoje, 6º ano, Ensino Religioso, Textos Orais, Contação de História. Então, as religiosidades orientais também podem ser chamadas de A, filosofias de vida, B, culto aos ancestrais, ou C, magias ocultistas. Então, a resposta correta é A, filosofias de vida. As religiões orientais também são chamadas de filosofias de vida. Temos as matrizes indígena, matriz religiosa indígena, africana, as religiões ocidentais, que são monoteístas, e as filosofias de vida orientais. Bem,
Agora, vamos conhecer uma história sagrada indígena. E essa história é muito própria aqui da nossa região, do Brasil, enfim. Aconteceu que em uma aldeia de um povo indígena nasceu uma menina muito branca. Ela tinha a pele toda branca, o cabelo branco e o nome dela era Mani. Todos gostavam muito dela, embora ela fosse diferente, porque ela trazia vida para a aldeia. Ela era muito prestativa, muito querida, parecia um presente da mãe natureza. Todos cuidavam muito dela, todos tratavam bem o Mani, todos procuravam que ela tivesse bons cuidados, mas um dia ela foi dormir e não acordou mais. Fizeram de tudo, mas ela não acordou. Todos ficaram muito tristes e a mãe dela, por uma questão dela ser especial, levou ela para o meio da oca e lá enterrou a sua filha Mani, no meio da oca. Chorou profundamente durante o luto. O tempo passou algum tempo, e lá no lugar onde enterraram Mani, aquela índia branca tão especial, nasceu uma planta. E aquela planta foi crescendo, rachou a terra. E eles perceberam que aquelas raízes que racharam a terra estavam cada vez mais para fora. Quando eles arrancaram, tiraram a casca, viram que ela era branca, como Mani, e perceberam que era um presente da mãe natureza. Todos se alimentaram daquela raiz, fizeram uma grande festa e a partir daí a mandioca, então de Mani que nasceu na oca, a mandioca passou a ser um alimento sagrado para os povos indígenas e considerado um presente da mãe natureza. Então, até hoje temos esse hábito alimentar, uma herança, assim como o milho e a batata, também a mandioca, além de palavras como Curitiba, Irati e tantas outras, nós também temos alimentos indígenas, valores, ervas que curam, ou seja, nós, o Brasil e muitos países da América Latina são herdeiros dessa riqueza cultural dos povos indígenas. Gostaram dessa história? Já sabiam que essa era a origem da mandioca, a história sagrada que explica a origem da mandioca? Então aqui paramos para pensar um pouco. Se as histórias cristãs são consideradas verdadeiras, mesmo que tratem o sobrenatural, as histórias indígenas e africanas e orientais também são sagradas e consideradas verdadeiras para aqueles que são dessa determinada religião. E aí, estão gostando da nossa aula? Tá bem divertida, né? Ainda mais uma aula de contação de história. Bom, agora vamos ver o que nós aprendemos até esse momento no segundo quiz da aula de hoje. E aí, não é sobre as histórias. Vamos voltar lá no comecinho da nossa aula. Quiz número 2. A aula de hoje é sobre contação de história. E o objetivo da aula de contação de história é, letra A, perceber a função da contação de história como meio de perpetuação da tradição. B, gastar o tempo de uma forma aleatória, temos que gastar o nosso tempo aqui de aula. Ou letra C, comparar as religiões e ver qual é a verdadeira. Então, letra A, B ou C, qual você considera a resposta correta? Vamos dar um tempinho aí para vocês escolherem uma das alternativas e já já voltamos com a resposta.
Voltamos, aventureiros da cultura, com a nossa aula de sexto ano, a aula Paraná, ensino religioso, tradição oral, contação de histórias. Ouvimos uma história do Buda, como que surgiu o Buda, uma história indígena da mandioca, mas o nosso quiz aqui é sobre o objetivo da contação de história. Será que é perceber sua função como meio de perpetuação da tradição? Gastar o tempo aleatoriamente ou comparar as religiões e ver qual é a verdadeira? Então, letra A, perceber a sua função como meio de perpetuação da tradição. Gastar o tempo de forma aleatória, jamais faríamos isso. Nosso tempo também é sagrado, cada minuto é precioso. Comparar as religiões para ver qual é a verdadeira? Jamais. Verdade é aquilo que você acredita, aquilo que você aprende na sua casa, com a sua família, para quem tem religião, para quem não tem religião. Então, religião é um direito de cada cidadão. Vivemos ainda em uma república democrática, o Estado é laico, não tem religião oficial, por isso significa dizer que vocês todos têm liberdade religiosa. A gente nunca compara, nós conhecemos para respeitar. Querem ouvir mais uma história? Estão prontos para ouvir mais uma história? Bom, a história que vem a seguir, diferente de outras que eu venho contando nas aulas de ensino religioso, esta não é uma história religiosa, porque segundo os documentos, que nós chamamos de base nacional, mas não se preocupem com isso. Eles dizem que no ensino religioso, trabalhando a diversidade cultural, vamos trabalhar as diversas religiões, as filosofias de vida, inclusive aqueles que não possuem religião nenhuma. E aí podemos chamar de naturalistas, humanistas, alguns dizem agnósticos. No final das contas, não precisa de rótulo, não precisa pôr nome nenhum. Vamos conhecer essa história então, que é uma história bacana, mas não religiosa? Então, a história que eu chamo de história naturalista é A Menina e as Nuvens. Então, era uma vez uma menina que adorava brincar com as suas amigas, as nuvens. Ela adorava deitar na grama, ficar olhando para o céu e brincar de ver as formas. Ela então gostava, ela acreditava que as nuvens formavam um gatinho, um cachorrinho, uma tartaruga, um coelho, e ela corria pelo jardim, adorava brincar com as suas amigas, as nuvens, brincavam de adivinhar a forma, entre outras brincadeiras. Bom, um dia caiu uma chuva, uma grande chuva, e ela, como era uma menina que gostava muito de brincar, botou galocha, botou uma capa, pegou um guarda-chuva e saiu lá fora brincar com as suas amigas, as nuvens, mas agora que estavam chovendo. Então brincou bastante na água. Quando parou a chuva, o céu limpou. Cadê as suas amigas, as nuvens? Ela não viu. Será que elas tinham cansado de brincar? Será que não gostavam mais dela? Mas o que ela percebeu? Que as suas amigas, as nuvens, tinham alimentado as plantas. Porque elas transformaram-se do estado gasoso para o estado líquido. E aí elas estavam ali, nas plantas, tornando verde, tornando viva as plantas. E ficou muito feliz porque percebeu que as suas amigas, as nuvens, que são feitas de água, estavam em todos os lugares, também alimentando as plantas. Gostaram dessa história? Bom, vamos então, ela entendeu, nessa história que a água está ali na natureza, todo momento, seja no estado líquido, gasoso, enfim, sempre água é vida. Bom, e aí vamos fazer mais um quiz, o terceiro quiz da aula de hoje, que é agora o último quiz da nossa aula. O ensino religioso escolar não é a aula de religião. A aula de religião você tem com a sua família ou no lugar sagrado que você frequenta. Nós trabalhamos o conhecimento sobre as diferentes religiões, conhecer para respeitar. O objetivo é desenvolver, letra A, uma fé a partir da doutrinação religiosa. Então, esse ensino religioso escolar que nós aprendemos aqui no nosso ensino religioso da aula Paraná. Letra A, o objetivo é aprender uma fé a partir da doutrinação. Letra B, o respeito à diversidade religiosa. Ou letra C, aprender a duvidar das religiões. Novamente, vamos dar um tempinho para vocês. Vocês escolhem a alternativa correta e logo voltamos com a resposta.
voltamos com o terceiro quiz, Aula Paraná, Ensino Religioso, sexto ano, Tradição Oral, Contação de História. Ouvimos uma história do Siddhartha Gautama, como surgiu o Buda, que é o fundador do budismo, a história da mandioca, a origem da mandioca para os povos indígenas, e uma história humanista naturalista da menina que brincava com as nuvens. Mas o nosso terceiro quiz é sobre o ensino religioso escolar. Não sendo aula de religião, trabalhamos o conhecimento sobre as diferentes religiões. E o objetivo de todo esse conhecimento sobre a diversidade religiosa é A. Desenvolver uma fé a partir da doutrinação, B. O respeito à diversidade religiosa, ou C. Aprender a duvidar das religiões. Vamos por partes. Bom, letra C. Aprender a duvidar das religiões? Jamais o ensino religioso faria isso. Você tem liberdade de acreditar no que quiser. Isso é o espírito republicano. Você tem liberdade religiosa, por isso, como eu disse, o Estado é laico. Laico significa sem religião oficial. O Estado não pode ter religião justamente para permitir a liberdade religiosa da vida privada das famílias. Então, não é a letra C. Letra A, uma fé a partir da doutrinação. Doutrinação religiosa acontece lá na igreja, na mesquita, na sinagoga, ou seja, no lugar sagrado, onde os pais levam os filhos para aprender a fé da família, é onde acontece a doutrinação, ou seja, você aprende determinada doutrina. E também tem aqueles que optam por não ter religião, acreditar, enfim, na natureza ou adotar uma religião diferente da nossa própria cultura. Isso é liberdade religiosa. Logo, resposta correta, o objetivo do ensino religioso escolar é o respeito, é desenvolver o respeito à diversidade religiosa. Gostaram da aula de hoje? Sobre contação de história, trouxemos algumas histórias diferentes daquelas que vocês já haviam ouvido, aprendemos a origem da mandioca, como surgiu o Buda e uma novidade, uma história naturalista, ou seja, que não tem o contexto religioso, mas que tem o contexto da natureza, a água, que também é sagrada para muitas religiões. Poderíamos até dizer que é o plano de fundo da história da menina e as nuvens poderia até ser religioso, porque quase todas as religiões falam da importância da água, principalmente as religiões de matriz africana e as indígenas. Então, nesta aula aprendemos algumas histórias sagradas e uma história naturalista, ou seja, representando quem não tem religião. E com isso desenvolvemos o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. E eu me despeço de vocês com o finalzinho da poesia do Braulio Bessa, que faz tempo que eu não falava, que diz mais ou menos assim, o finalzinho da poesia: seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito.